Antes de começarmos a ordem do dia, o deputado Vonei manifestou a presença na reunião. Ele não tem direito a voto, porque de forma online na CCJ não tem direito a voto, mas tem direito à manifestação por ser membro da comissão. Vamos começar a ordem do dia. Como de praxe, já feito em algumas outras sessões conjuntas aqui na Assembleia, nós vamos procurar fazer a discussão de forma conjunta. A relatoria vai ser lida pelo deputado Marcos Vieira ou pelo deputado Ivan Nats, tendo em vista que a relatoria na CCJ foi feita por esse deputado, a relatoria na Comissão de Finanças pelo deputado Marcos Vieira, a relatoria na Comissão de Serviço Público pelo deputado Ivan e na Comissão de Segurança Pública pelo deputado Gessé. Então, ela vai ser lida de forma conjunta pelo deputado Marcos Vieira e discutida de forma conjunta com todas as comissões. Porém, na hora da votação, nós votaremos em separado cada comissão. Fará sua deliberação de voto. Vamos iniciar a ordem do dia. Deputado Marcos Vieira tem uma proposta que também os projetos que são referentes às discussões de reajuste do servidor público possam também ser discutidos e votados posteriormente em cada comissão de forma conjunta. Há objeção por algum deputado que a gente possa fazer o prosseguimento da sessão dessa forma? Como não há objeção, então faremos assim como dito e combinado entre todos os deputados. Iniciando a ordem do dia, Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, nós poderíamos, desde já, a minha sugestão é tratarmos já quais os projetos que tratam de reajuste do servidor público e deixar separado. Por exemplo, antes, deputado, os projetos 0770-2025, que revoga a lei número 18.569-2021, que dispensa o licenciamento ambiental das intervenções destinadas à conservação, manutenção, pavimentação, restauração e revitalização de estradas vicinais, nos casos que especifica, foi retirado de pauta. O projeto 0781-2025, que altera a lei 14.675-2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente para instituir a política estadual de pagamento por serviços ambientais e estabelece outras providências, retirado de pauta. Projeto 0851-2025, institui o programa Coopera Agro Santa Catarina e estabelece outras providências, também retirado de pauta. Projeto 0877-2025, que altera o anexo 2º da Lei Complementar número 741-2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual, no âmbito do Poder Executivo, também retirado de pauta. O projeto 0878-2025 institui a gratificação de governança administrativa e estabelece outras providências, também retirado de pauta. O projeto de lei 0879-2025, que institui o plano de cargos, carreiras e subsídios dos servidores públicos titulares do cargo de provimento efetivo do quadro pessoal do Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina, o IMA, também retirado de pauta. E, por último, o projeto 0880, que institui o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de Santa Catarina, do PROCON, também retirado de pauta. Nós vamos avaliar agora, então, por sugestão do deputado Marcos Vieira, todos os projetos que são referentes a reajuste do servidor público, que peço ao senhor deputado Marcos Vieira que faça a leitura desses. senhor presidente, ainda solicito, requeiro, para incluir extra pauta, o projeto de lei 0888/2025, que trata do reajuste dos servidores da Sejure. Houve um acordo com o governo e o projeto veio da forma como acordado. Pergunto se uma há gratificação objeção. normal. Como não há objeção nenhum deputado, entra em pauta Deputado, também. qual é o número do projeto, deputado? Não entendi, deputado Mauro? Número do projeto. É o 888/2025, Sejure. Extra pauta está entrando. Ele está correto, o projeto veio da forma como acordado.
com o valor da gratificação igual dos demais servidores, R$ 2.500 para todos. E aí inclui os médicos, enfermeiras, psicólogas. É aquele que a gente fez um encaminhamento junto com o governo para contemplar também os técnicos do sistema prisional, todos adequados, na mesma gratificação. Na mesma gratificação. Perfeito, senhor presidente. Como não há objeção nenhum dos senhores deputados, entra este projeto extra pauta. Peço então ao deputado Marcos Vieira que possa fazer a leitura das relatorias das comissões aos projetos referentes a reajuste do funcionário público. Senhor presidente, o projeto de lei 0642/2025, que trata da gratificação do IMED, esse eu gostaria de deixar um pouquinho mais para frente, porque os demais daqui, o que eu vou citar, praticamente todos eles parecidos, né? Deputado José Milton, que é usado a palavra. Presidente, essa retirada é definitiva ou vai voltar? Não, Só porque não houve acordo. Houve emendas Por exemplo, apresentadas. Tem um projeto de lei em que Vossa Excelência tem emenda, perfeito? Acontece que nós, relatores, ainda não discutimos a emenda com o governo. Então, por isso que nós preferimos retirar de pauta e para discutir com o governo sobre a emenda colocada. Vai voltar para o debate? Sim, volta para o debate. O Coopera Agro, por exemplo? Também volta para o debate. Todos que foram retirados voltam para o debate. É questão de ajuste com o governo. Por exemplo... Provavelmente nós teremos ou uma sessão conjunta amanhã de novo e com certeza uma sessão conjunta na terça-feira novamente. Então isso dá tempo para a gente aprimorar essas discussões com o governo. Deputado Maurício Peixe quer falar? Como Deputado sugestão. Presidente, como sugestão, esses projetos que estão sendo retirados de pauta, para ver essa conversa, são várias emendas que foram propostas, e há uma grande preocupação, e a gente já discutia isso, porque muitas dessas emendas, num passo seguinte, elas podem serem consideradas inconstitucionais. Então eu vejo que essa conversa é muito difícil a gente afunilar ela para amanhã nós fazermos reunião conjunta. Eu iria sugerir que essa conjunta ficasse para a semana que vem, esses projetos que foram retirados, até para que a gente possa se aprofundar um pouquinho mais sobre os temas e o entendimento do governo e também dos parlamentares que, através das suas emendas, estão buscando alguma alteração. Senhor deputado Mauro, nós levamos essa situação para o presidente Júlio Garcia e ele concorda, mas nos pede que todos aqueles projetos em que há condição de consensuar com o governo, aqui sejam colocados o mais rapidamente possível. Os que não têm consenso, fica para a semana que vem. Senhor deputado, só, deputado Mauro, também tiveram outros projetos que deram entrada na casa que não estão pautados hoje. Então, aquilo que a gente puder acelerar. Isso. O governo remeteu mais 3 ou 4 projetos hoje e que fica para a chamada segunda etapa. Essa é a primeira etapa. Projeto de lei o 0642/2025, que altera o artigo 3º da Lei 18.307/2021, que institui o Programa de Retribuição por Desempenho da Atividade no âmbito do Instituto de Meteorologia do Estado de Santa Catarina. O presente projeto de lei tramita de forma conjunta na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. O presente projeto de lei não recebeu nenhuma emenda. Ele está sendo, o relatório em voto na forma original. Depois tem o projeto de lei 15.500 o projeto de lei 0754/2025, que altera a lei 15.156 de 2010, que institui o plano de carreiras e vencimento da perícia. Esse vai ficar por último porque tem uma emenda do governo. Esse não trata só de remuneração, trata do plano de cargo e salário deles. Esse teve 6 emendas de deputados e teve emenda do governo. E esse tramita na CCJ, Finanças, Trabalho, Administração e Comissão de Segurança Pública. Projeto de lei 0852/2025, que altera o artigo 5º da lei 15.045/2009, que autoriza a cessão de uso de imóvel. Isso vai depois também. Está misturado aqui.
O 866, o 0866, acrescenta... Essa taxa também vai depois. Desculpe. Institui a indenização por indenização de fiscalização de serviço técnico especializado. Estabelece outras providências. Esse está pronto para ser votado. Vou explicar depois a Vossas Excelências. Também nós temos o projeto 0876, que institui a gratificação de atividade de infraestrutura, estabelece outras providências. Também está pronto com uma emenda que vou mencionar para Vossas Excelências. Também tem o Sejure, o 0888/2025, também que concede gratificação. Senhores, nesses projetos tem uma emenda do governo que foi alertada pelos relatores no seguinte sentido: se o projeto fosse aprovado na forma original, a gratificação só seria concedida aos servidores lotados e em exercício naquele órgão. Naquele órgão. Mas o Estado de Santa Catarina, o governo, ele dispõe de servidores nas mais diversas secretarias com origem de outras secretarias. Então, vou dar um exemplo. Um engenheiro que fez concurso para a Secretaria de Infraestrutura, a hora que ela assumiu, a lotação dele ficou na Secretaria de Infraestrutura e em exercício na infraestrutura. Significa dizer que a gratificação é concedida normal. Mas muitos engenheiros da infraestrutura estão em exercício na Secretaria de Estado da Educação. Então, aqueles que estão em exercício na Secretaria de Estado da Educação ou na Secretaria de Estado da Saúde não ganhariam a gratificação conforme prevê o projeto original. Porque é lotado e em exercício, é numa única situação. Então, a emenda é muito simples. Então, para que todos possam perceber que estejam lotados numa secretaria e disposição de outra, seja por disposição, por convocação ou por nomeação de cargo comissionado ou por designação de função gratificada, o correto juridicamente é lotado e/ou em exercício, ou uma situação ou outra situação. Perfeito? Então, o engenheiro lotado na Secretaria de Infraestrutura, em exercício na educação, ele também ganha gratificação. Ok? Então, um servidor da Secretaria de Planejamento, à disposição, lotar na Secretaria de Planejamento, à disposição na Secretaria de Administração, não ganharia gratificação. Então, agora, o servidor lotado no planejamento, em exercício na administração, ele passa a ganhar. Por quê? Porque nós fizemos essa modificação na redação do caput do artigo dessas leis que eu citei. Então, lotados e/ou em exercício. Mas numa outra situação, vedada a cumulatividade da gratificação. Então, pode ser que um servidor, que é o caso da infraestrutura, um engenheiro que recebe a gratificação da origem, foi à disposição da Secretaria da Administração, já na origem tem gratificação, no distrito tem gratificação. Ele não pode receber as duas. Então, proíbe a cumulatividade da gratificação. Perfeito? E ele vai optar naturalmente pelo da origem ou vai pelo do destino, conforme o valor maior. Então, nesses projetos de lei, senhores deputados, tá? É a modificação conforme emenda chegada por parte do governo. Nós tratamos ontem os relatores com o governo concordou e o governo, no dia de hoje pela manhã, mandou a redação. Esse aqui especificamente do Sejure, que é o 888/2025. Fica instituída a gratificação de suporte, justiça e reintegração social devido aos servidores públicos titulares de cargo de provimento efetivo ocupante do quadro pessoal do Poder Executivo previsto na Lei Complementar 81, de 10 de março de 93, e na Lei Complementar 676, de 12 de julho de 2016, lotados e/ou em exercício na Secretaria de Estado da Justiça e Reintegração Social. Deputado Mauro, uma assistente social que tenha feito concurso
na Secretaria do Bem-Estar Social e que foi à disposição da Sejure, não ganharia. Nessa redação, vai ganhar. Perfeito? Então, todos os projetos de lei que mencionei, tá? É nesse sentido. E o parágrafo único fica vedada a percepção da gratificação de que trata o CAP por outro órgão. Isso é óbvio. Mas a gente tem que botar no projeto de lei que fica vedado quando é destinado por outro órgão. Então, senhores deputados, deputado PP Colasso, e também o projeto de lei que trata do IMET também. Então, deputado PP Colasso, projeto 0642, o projeto de lei 0876, o projeto de lei 0888 e o projeto de lei 0875, esses 4 primeiros estão aptos a colocar em discussão, tendo em vista que a modificação, a emenda é nesse sentido. E o meu voto, senhores deputados, como voto de Vossa Excelência, deputado Ivan Nasso, de forma conjunta em ambas as comissões, é pela aprovação da matéria na forma original, com essa modificação de emenda apresentada pelo governo. E/ou em exercício e vedada a cumulatividade. Então está pronto para Vossa Excelência colocar em discussão esses 4 projetos nas 3 comissões. E votação. Pela ordem, senhor presidente. Vou repetir. 0642, 0875, 0876 e o 0888. 4 projetos. Pela ordem, senhor presidente. Não entrou ainda. Senhor presidente, só solicito, eu convoco a deputada, aliás, convido a deputada Paulinha para me substituir na presidência das comissões, uma vez que tenho compromisso no Tribunal de Justiça agora às 11 horas da manhã. Deputada Paulinha, mas Vossa Excelência vota mantém os seus pareceres de voto. O deputado Ivan Nasso mantém parecer e voto favoráveis às matérias. Deputada Paulinha, por favor, substituir o deputado Ivan na presidência da Comissão de Segurança de Serviço Público e registra a presença agora sim do deputado Vonei Weber. Eu vou colocar em discussão então 4 projetos. O projeto 0642-2025, que institui o programa de retribuição por desempenho de atividade no Imetro. Esse projeto não tem emenda. O projeto de lei 0875... Questão de ordem. A emenda é aquela da lotado e/ou em exercício. Os 4. Tem a mesma emenda. Também do Imetro. Igual. Os 4 projetos a que me referi têm a chamada emenda lotados e/ou em exercício e proibida a cumulatividade. Vamos de novo então. Nós estamos agora entrando em discussão. Projeto 0642-2025, que institui o programa de retribuição por desempenho de atividade no Imetro. Projeto 0875-2025, que institui indenização por fiscalização e serviços técnicos especializados, o IST. O projeto 0876-2025, que institui a gratificação de atividades em infraestrutura. E o projeto 0888, que é o projeto que institui a gratificação de suporte, justiça e reintegração social. Todos esses projetos com emenda modificativa. Está em discussão. Com a palavra, o deputado Mauro Nadal. Só fazer um destaque, senhor presidente, que essas alterações que vieram por parte do governo, ela foi fruto de um amadurecimento de estudos feitos aqui pelo Parlamento Catarinense, em sugestão ao governo do Estado, como forma de equilíbrio e de justiça para com esses servidores que estavam fora da contemplação dessas gratificações. Então, eu quero enaltecer aqui o trabalho muito forte aí das nossas 3 comissões, né? Nesse encaminhamento junto ao governo do Estado, que esteve permanentemente conosco ao longo de todos esses dias, aceitando sugestões, fazendo estudos e encontrando o melhor texto para que essas categorias todas não fossem retiradas da contemplação desta gratificação que é importante para a sua atividade funcional. Deputado Mauro, é exatamente isso, deputado Mauro. Os projetos de lei aportaram aqui na Assembleia Legislativa
né, não só os 3 relatores, mas diversos deputados constataram de que dezenas, centenas de servidores não perceberiam as gratificações exatamente por causa dessas situações. Estar em exercício em outro órgão, tendo sido convocado, ter sido nomeado para cá comissionado, ter sido designado para função gratificada. Ou seja, o Estado está dispondo desses servidores da forma como deseja o Estado, mas não privilegiava eles no pagamento da comissão. Então, os diversos deputados levaram ao conhecimento do governo, o governo reconheceu da necessidade de fazer a modificação e, no dia de ontem, remeteu para cá a emenda para suprir o vício de origem. Perfeito? Continua em discussão. Vou encerrar a discussão. Encerrada a discussão, vamos à votação. Primeiro na Comissão de Constituição e Justiça. Pergunto, coloque em votação na Comissão de Constituição e Justiça os projetos 0642-2025, 0875 de 2025, 0876 de 2025 e 0888 de 2025. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado os projetos citados. Peço agora ao presidente da Comissão de Finanças que possa colher os votos também dessa comissão. Senhor deputado, não se dá questão de ordem. O 0888 não é extra pauta do que se trata, presidente. O 0888 é um extra pauta que institui a gratificação de suporte, justiça e reintegração social. Da Sejure. Reajuste também para esta secretaria. Ok? Senhor deputado, no âmbito da Comissão de Finanças, coloco em votação os projetos de lei mencionados pelo deputado PP Colasso, que é o 0642/2025, 0875/2025, o 0876/2025 e o projeto de lei 0888/2025. Os senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram, todos os 4 aprovados por unanimidade. Peço a presidente desta sessão, no momento da Comissão de Serviço Público, que possa também colher o voto dos membros dessa comissão aos projetos aqui discutidos. Consulto aos senhores membros da Comissão de Trabalho presentes quanto ao voto nos projetos de lei 0642/2025, 0875/2025, 0876 e 0888. Senhores e senhoras, alguma manifestação contrária? Aos que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. A Comissão de Segurança Pública não colhe os votos agora, porque ela não estava nessa discussão. Ela vai estar somente no último projeto a ser discutido, que é o projeto de lei 0754/2025. Peço agora ao deputado Marcos Vieira que possa fazer a leitura das relatorias do projeto 0852/2025, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. Senhores deputados, projeto de lei 0852/2025, que altera o artigo 5º da lei 15.045/2009, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. O projeto de lei tramita na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Nas 3 comissões, os 3 relatores, deputado Marcos Vieira, deputado PP Colasso, deputado Ivan Nades, e os 3 relatores, ao verificar a documentação acostada, optam pela aprovação da matéria. O relatório é pela aprovação da matéria, senhor deputado, PP. Relatório pela aprovação da matéria é o projeto 0852/2025, que autoriza a concessão de uso do imóvel no município de Florianópolis. Não teve emendas. Coloco em discussão em todas as comissões dessa sessão conjunta. Como não há quem queira discutir, vou fazer a colheita dos votos na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto 0852/2025. Peço que possa colher os votos também o deputado Marcos Vieira na Comissão de
Finanças. Em votação, o projeto de lei 0852/2025, no âmbito interno da Comissão de Finanças, senhor deputado Concórdia, permanece como se encontra, aprovado por unanimidade. Peço à deputada Paulinha, presidente da comissão, nesse momento da Comissão de Serviço Público, possa fazer também a votação nesta comissão. Colegas, aqueles que aprovam o projeto 0852/2025 permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestações contrárias, está aprovado por unanimidade na Comissão de Trabalho e Serviço Público. Aprovado esse projeto em todas as 3 comissões, peço ao deputado Marcos Vieira que faça a leitura das relatorias do projeto 0866/2025, que altera o artigo 31, a linha A, e altera a tabela 9 do anexo único da Lei 7.541 de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e da outras providências. Relatório e voto ao projeto de lei 0866/2025, que tramita nas 3 comissões, da CCJ, Finanças e Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E os 3 relatores são o deputado Pepe Colasso, deputado Marcos Vieira e deputado Ivan Nades. E os 3 deputados emitem o seu relatório e voto, que é para aprovação da matéria. É um projeto de lei muito simples, que isenta de cobrança de taxas quando da realização de eventos esportivos, perfeito? Não aumenta a taxa, muito pelo contrário, só isenta de taxa quando há eventos esportivos. E o projeto é muito simples e a matéria deve seguir pela aprovação, senhor presidente. Relatoria dos senhores deputados relatores desse projeto é pela aprovação sem emenda, e eu coloco em discussão em todas as 3 comissões o projeto 0866/2025 em discussão. Como lá quem queira discutir, coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Projeto 0866/2025, esse projeto sem emenda. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto 0866/2025 na Comissão de Constituição e Justiça. Peço que abra a votação na Comissão de Finanças, deputado Marcos Vieira. No âmbito interno da Comissão de Finanças e Tributação, coloco em votação o presente projeto de lei que isenta das taxas. Os deputados concordam, permanece como se encontra, aprovado. Peço à deputada Paulinha, presidente nesta sessão da Comissão de Serviço Público, que faça também a votação dessa matéria. Senhores e senhoras, colho o voto ao projeto de lei 0866/2025. Os que aprovam permaneçam como estão. Não havendo manifestações contrárias, ele resta aprovado na Comissão de Trabalho. Por último, agora, senhor presidente, só justificando o voto desse projeto 866, nós temos um projeto na CCJ 0399 que era mais amplo, tratava exatamente do mesmo assunto, mas de uma forma mais ampla. Foi pedido vista ainda no biênio passado e não foi recolocado na pauta da CCJ. E agora foi feito esse 866 aqui. Estou votando favorável porque parcialmente, ao menos, ele atende à expectativa daquele meu projeto. Mas ainda insisto, pelo menos na discussão do meu projeto original, que antecede, inclusive, esse deveria ter sido apensado nesse meu aqui. Registrada a manifestação do deputado Matheus Cadorim. Por último, peço ao deputado Marcos Vieira, agora com a participação da Comissão de Segurança Pública, a leitura das relatorias do projeto de lei 0754/2025, que altera a lei número 15.156/2010, que institui o plano de carreiras e vencimentos do Grupo Segurança Pública, perícia oficial e estabelece outras providências. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos então ao relatório e voto ao projeto de lei 0754/2025, que altera a lei 15.156/2010, que institui o plano de carreiras e vencimentos do Grupo Segurança Pública, perícia oficial, estabelece outras providências. O projeto de lei aportou nesta casa e foi designada às comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Segurança Pública para sua regular tramitação. E entrou na pauta para a deliberação de forma conjunta. O projeto de lei vem acostado de diversos documentos, dentre os quais, com informação de diretrizes da Lei Federal 12.030/2009, que define
os peritos oficiais de natureza criminal como profissionais de nível superior, permitindo que a legislação estadual estabeleça complementos validada pela ADI 4354. Também padronização dos cargos com atribuições correlatas nas polícias científicas estaduais. Também correção de distorções das promoções por antiguidade e merecimento, ainda com mitigação de restrições ao planejamento dos recursos humanos do órgão, por conta da alta taxa de evasão. Também ainda documentação que trata da adequação às necessidades técnico-científicas, administrativas e gerenciais da perícia oficial catarinense com autonomia financeira e orçamentária para fazer frente às atualizações dos momentos para eficiente execução de suas atividades. Destaca-se também alguns documentos que compõem a instrução do presente auto. Informação trazendo análise do impacto orçamentário e financeiro, muito importante, para os anos de 2025 e 2026. Também informação atestando a existência dos recursos para a cobertura das despesas previstas no projeto de lei. Também informação atestando a regularidade da medida no tocante aos limites de despesa com o pessoal do Poder Executivo estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Também a deliberação do grupo gestor definindo a proposta, ainda parecer da Procuradoria Jurídica, opinando pela inexistência de óbitos jurídicos. Também informação com a declaração do ordenador de despesas quanto à adequação orçamentária e financeira da LOA e compatibilidade da PPA e LDO. Também parecer atestando a ausência de impacto previdenciário com implicação no resultado atuarial, ainda com documentação de e-mails do grupo de peritos oficiais de Santa Catarina, contendo edital de convocação, ata da Assembleia Geral, análise técnica. Também ainda consta, vamos lá, agora das emendas, consta a emenda do deputado Gessé Lopes, consta a emenda do deputado Gessé Lopes, mais emenda do deputado Vicente Caro Preso, emenda do deputado Napoleão Bernardes, emenda aditiva do deputado Napoleão Bernardes, emenda modificativa do deputado Gessé Lopes e também, por fim, uma emenda do Poder Executivo. Passo, então, ao relatório e voto, que o voto é conjunto com as três comissões, das quatro comissões, desculpe. Tá. O voto é conjunto das quatro comissões e os senhores relatores optam pela aprovação da matéria, rejeitando as emendas do deputado Gessé Lopes, que é a emenda número 1, que dispõe sobre a organização. A emenda altera a carreira e as atribuições dos servidores do plano de cargos e salários. Também a emenda aditiva do deputado Gessé Lopes, a emenda de número 2. Também rejeita a emenda do deputado Dr. Vicente Caro Preso, que é a emenda número 3, que é uma emenda aditiva e emenda modificativa. Também rejeita a emenda aditiva e modificativa também do deputado Napoleão Bernardes. Também rejeita a emenda do deputado Napoleão Bernardes, que é a emenda aditiva. Também rejeita a emenda número 6 da autoria do deputado Gessé Lopes. E, por último, aprova a emenda vinda do Poder Executivo. A emenda do Poder Executivo, ela é uma emenda modificativa do projeto, ao projeto de lei, que trata do seguinte: o artigo 74 fica vedado ao servidor titular de cargo de provimento efetivo do quadro pessoal da Polícia Criminal exercer qualquer outra atividade remuneratória, pública ou privada, salvo os casos previstos na Constituição da República e havendo compatibilidade de horário o exercício do magistério e da medicina. Parágrafo 1º. O perito oficial criminal com formação acadêmica em medicina e atuante na área de medicina legal exerce funções privativas de médico. Parágrafo 2º. Verificada em processo administrativo a acumulação proibida e provada a boa-fé, fica o servidor obrigado a optar por um dos cargos no prazo de 15 dias. O parágrafo 3º.
no tempo, não tendo optado por um dos cargos de que trata o parágrafo 1º deste artigo, no prazo de 15 dias, fica o servidor sujeito às sanções disciplinares. E o artigo 71 diz o seguinte: o perito oficial criminal com formação acadêmica em medicina, quando em efetivo exercício na área de medicina legal, poderá alternativamente a ser denominado por fim nominado perito médico legista. Então essa é a emenda do governo. Então, senhores deputados, o relatório e voto dos 4 deputados é pela aprovação da matéria, rejeitando 6 emendas e acatando uma do governo. E o voto, então, é pela aprovação da matéria, conforme descrevi. Pela ordem, senhor. Deputado Vicente. Senhor presidente, aos senhores presidente e à senhora presidente, eu gostaria de me manifestar porque, em relação ao artigo 71, houve entendimento com a liderança do governo e uma pequena modificação no artigo 71 foi introduzido baseado em alguns elementos e alguns posicionamentos da classe dos médicos legistas. Eu gostaria de manifestar nesse sentido, inclusive uma moção da Universidade de Coimbra, de Portugal, que recomenda, assim, essa modificação, e ela reforçaria a importância tanto da minha emenda quanto da emenda do deputado Gessé. Como foi rejeitado, eu falei e comecei a dialogar com o governo e chegou-se a um entendimento do artigo 71 com uma nova redação, na realidade, a supressão de um termo. Eu gostaria de falar sobre esse termo, que ficaria sem a palavra meramente, artigo 71, meramente nominativo. Em relação à liderança do governo, foi acertado, combinado que na redação final esses termos seriam retirados e assim aprovado o restante do texto, ok? Mas eu gostaria, até para esclarecimento das pessoas presentes, de ler parte da moção de apelo que foi feita pela Universidade de Coimbra a respeito desse projeto original. Pode ser, senhor presidente e senhores presidentes. Moção de apelo à ilustre Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Tomou o Departamento de Ciências Médico-Legais e Ético-Deontológicas da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, em Portugal, conhecimento de que estaria em curso um projeto de lei estadual que extingue o cargo de médico legista e unifica todas as carreiras de perícia criminal em um cargo indistinto de, aspas, autoridade pericial. A concretizar-se tal perspectiva, estaríamos perante decisão legislativa que representaria um substancial retrocesso na defesa da atividade pericial, em total contradição com o que tem sido defendido em documentos das principais organizações periciais e de organismos internacionais como as Nações Unidas ou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, nomeadamente em documentos como o Protocolo de Istambul e o Protocolo de Minnesota. Eu vou ler um termo que explica bastante. Dirigimos assim a todos os ilustres deputados estaduais, membros da Assembleia Legislativa, neste momento atuando como responsável pela construção do futuro da Justiça e da perícia oficial do Estado, um apelo vigoroso para que seja preservado e valorizado o cargo de médico legista e que seja reforçada e garantida clareza administrativa, segurança jurídica e o devido respeito à especificidade científica dessa área, assim como para que se reafirme o valor social
científico e humano de uma atividade que protege vítimas, esclarece crimes e honra o princípio maior do Estado de Direito, a busca pela verdade. A medicina legal é uma chama que não pode ser apagada, não enquanto houver vidas que clamam por justiça, famílias que procuram respostas e uma sociedade que exige verdade e humanidade na mesma medida. Que essa moção de apelo seja não apenas um documento, mas um grito de consciência, um compromisso ético e um gesto de respeito a todos aqueles que, com rigor e sensibilidade, constroem diariamente a ponte entre a ciência e a justiça. Apelamos, pois, que seja considerado uma emenda ao projeto de lei substanciado pelo deputado Vicente Caro Preso e Gessé Lopes, que estabelece subcategoria funcional para peritos oficiais, preservando a denominação de médico legista. Essa moção foi subscrita pelo Dr. Duarte Nunes Pessoa Vieira, que é professor catedrático da Universidade de Coimbra, presidente da Academia Nacional de Medicina de Portugal e do Observatório para os Direitos Humanos dos Países de Língua Portuguesa, além de outros títulos, senhores presidentes. Então, em acordo com a liderança do governo, nós aceitamos a emenda modificativa apresentada pelo governo, com essa ressalva de retirar esses dois termos da redação. Em discussão, o projeto de lei 0754, nas 4 comissões que discutem essa matéria. Em discussão... Presidente. Presidente Gessé. Eu fiz algumas emendas nesse projeto, todas elas sem nenhum tipo de impacto orçamentário e no intuito de contribuir com o projeto. Nós recebemos algumas demandas de classe que trouxeram para nós algumas preocupações, e preocupações, na minha opinião, relevantes. E as emendas, infelizmente, o deputado Marcos, relator, ela acabou retirando e retornando apenas uma emenda do governo. A preocupação principal seria a revogação das atribuições específicas e fazer uma unificação da classe de peritos. Isso ocasionou alguns problemas no estado de Paraná. E nós recebemos algumas moções de apelo aqui do Conselho Regional de Farmácia apoiando essa emenda, essa modificação. A Universidade de Medicina Coimbra, como disse o deputado Caro Preso, Conselho Federal de Farmácia, Observatório de Direitos Humanos da Língua Oficial Portuguesa e a Associação Brasileira de Ética e Odontologia Legal. Então, tivemos alguns apoios que nos fazem ter uma preocupação. A emenda não passou, provavelmente vai passar da forma como o governo orientou. Mas eu queria deixar registrada essa preocupação e aproveitar que a perita está aqui, para que ela possa ter essa delicadeza de olhar com carinho essa preocupação que nós aqui temos, como assim o deputado e a classe, de que cada classe específica, ela seja colocada no seu posto objetivo. Porque dessa forma como está aqui, o perito criminal bioquímico pode fazer um trabalho do perito odontologista, o odontologista pode fazer o perito criminal, e a nossa emenda apenas especificava isso, né, que era cada um pelo qual. Então, a gente pede que o governo, quando fizer os chamamentos, que possa fazer isso, né, de forma bem específica, para não criar nenhum tipo de problema, principalmente entre as classes. Então, fica o meu pedido para que vocês façam essa observação, né, para a gente não criar esse tipo de problema em Santa Catarina. Obrigado. Continue em discussão, projeto 0754. Encerrada a discussão, vou colocar em votação na Comissão de Constituição e Justiça, projeto de lei
0754/2025, que altera a Lei número 15.156/2010, institui o plano de carreiras e vencimentos do Grupo de Segurança Pública, perícia oficial e estabelece outras providências. Esse projeto teve o parecer favorável de todos os relatores, com a rejeição das emendas apresentadas, com exceção a aprovação da emenda modificativa de autoria do governador do Estado. Coloco em votação na Comissão de Constituição e Justiça. Os deputados favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado na CCJ o projeto de lei 0754. Peço ao deputado Marcos Vieira que possa fazer a votação na Comissão de Finanças. Senhor presidente, senhor deputado, no âmbito interno da Comissão de Finanças, coloco em votação parecer e voto de todos os relatores que é pela aprovação da matéria do projeto de lei 0754/2025. Senhor deputado, concorda? Deputado Maldinandá, por gentileza. Senhor presidente, somente para justificar agora a minha saída da Comissão de Finanças, tendo em vista a chegada do nosso deputado Antídio Lunelli, então eu já passei todas as atribuições para eles aqui, inclusive já orientei dos votos que nós proferimos na manhã de hoje. Com a concordância, então coloco em votação o projeto de lei 0754/2025, no âmbito da Comissão de Finanças. Senhor deputado, concorda, permaneça como se encontra, inclusive com a presença do deputado Antídio Lunelli. Aprovado por unanimidade. Peço à deputada Paulinha, presidente em exercício nesta sessão, para fazer a votação na Comissão de Serviço Público. Senhoras e senhores, membros da Comissão de Trabalho, aqueles que concordam com o projeto de lei 0754 na forma que se apresenta, permaneçam como estão, não havendo manifestações contrárias, aprovado. Peço ao deputado Gessé Lopes, presidente da Comissão de Serviço de Segurança Pública, que faça também a votação deste projeto de lei. Eu tenho 2, 3, voluntários. Pela Comissão da Segurança Pública, coloco em votação a alteração de lei 15.156/2010, que institui o plano de carreira e vencimentos do Grupo de Segurança Pública Perícia Oficial, estabelece outras providências. Quem aprova, quem rejeita, quem aprova permanece como está. Aprovado, presidente. Obrigado, senhores presidentes. Antes de encerrar a presente sessão, eu convoco os senhores deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça para que possam se dirigir à sala de comissões para... nós vamos fazer aqui? Para que nós possamos realizar, de acordo com a convocação, a 36ª reunião ordinária. Essa reunião vai ser realizada logo após o encerramento dessa sessão, lá na sala 1, sala de comissões. Presidente, deputado Sargento Lima. Senhor deputado Sargento Lima. Só para consultar o deputado Marcos Vieira, temos reunião amanhã, né? Sim. Tá, amanhã obrigado. a nossa reunião será às 10 horas da manhã. Obrigado. 10 horas. Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação amanhã. Pergunto, senhores deputados, se existe algum assunto ainda a ser tratado. Deputada Paulinha? Não? Declaro, então, encerrada a presente sessão conjunta da Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão de Finanças, Comissão de Serviço Público e Comissão de Segurança Pública. Está encerrada a presente sessão.